Os donos das indústrias até agora estavam ali quietinhos nessa discussão aí sobre a taxa de juros. Você está acompanhando, né, cara? É a briga assim que o governo Lula realmente comprou, a briga para tentar baixar a taxa de juros, né? Enfim, os industriais, eles agora resolveram participar desse debate, se é que há o que debater, vamos combinar, né? Taxa de juros, está acompanhando essa discussão? Ela é definida pelo Banco Central. O Banco Central se tornou independente no governo do Bolsonaro. Então, em tese, o presidente da República não pode fazer nada, além de reclamar. Não tem jeito, né? E aí o Lula, dia sim, dia também, cobra aí o presidente do Banco Central para abaixar a taxa de juros lá. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala, pô, mas o presidente não pode falar isso, o presidente da República não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale? O catador de material reciclável? Quem que eu vou querer que fale por mim? Não, eu tenho que falar, porque quando eu era presidente eu era cobrado. Muito bem, tá aí a fala do Lula, né, intimando o presidente do Banco Central, que depois foi no Roda Viva, lembra disso? Deu uma entrevista e falou assim, não é verdade que o Banco Central não está preocupado com o povo, nós temos preocupação social. Aliás, nós instituímos o Pix, e o menino, ele estava pedindo esmola para mim em Pix, e disse que eu mudei a vida dele, porque agora a esmola vem no Pix, o cara meteu essa, né? Aí intensificou o debate, uns fizeram chacota, outros disseram que realmente o Pix muda a vida do famélico e por aí afora, né? E aí o Lula, quando revidou, não vou mostrar aqui, ele disse, cadê os industriais desse país? Sabe por que ele disse isso? Porque assim, juro baixo interessa para você, para mim, eu tenho dívida aí, hein? Para pagar a moradia, vixe, a perder de vista. Para mim interessa um juro baixo, para você interessa um juro baixo. Para o chamado, eu gosto desse termo, hein? Capital vadio, vale o juro alto, né, cara? O cara tá ganhando em cima, pô, claro que ele vai querer o juro alto. Então isso só é do interesse do capital vadio. O industrial também gostaria, em tese, do juro baixo, porque daí ele pode comprar equipamento, ele pode investir na fábrica dele, né? E o Lula falou, cadê a indústria? Porra, vocês não vão pedir juro baixo também e tal? Agora apareceu a indústria você sabe, né? É a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, a Fiesp, aquela do pato, tá de volta. Concebível a atual taxa de juros no Brasil. Eita, Josué Gomes, presidente lá da Federação do Pato. Muitos querem associá-la a um problema fiscal. Eu não posso acreditar que um país com a riqueza do Brasil, que tem uma dívida bruta de 72%, 73% do PIB, que tem reservas cambiais da ordem de 18%, 19% do PIB, reservas essas que foram muito criticadas pelo mercado quando o presidente Lula, no seu primeiro e segundo mandato, acumulou essas reservas. Graças à acumulação de reservas que foi possível no primeiro e segundo mandato do presidente Lula, é que hoje nós não temos mais essa restrição externa ao nosso crescimento. Porém, nós criamos uma nova restrição, de uma tese de que o problema é o abismo fiscal. Abismo fiscal de um país que tem 73% do PIB de dívida bruta, tirando as reservas, são mais ou menos 54% de dívida sem reservas, tirando o caixa do Tesouro Nacional, é menos de 45% do PIB de dívida líquida. Um país com a riqueza do Brasil, que, comparativamente a outros países equivalentes no mundo, tem uma dívida líquida que talvez seja um terço ou menos de outros países. Então, esta não é uma boa explicação para as pornográficas taxas de juros que praticamos no Brasil, e se não abaixarmos essas taxas de juros, de nada adiantará fazermos políticas industriais, porque as principais políticas industriais, aquelas que são mais horizontais e que, portanto, atingem o conjunto da economia, é justamente uma taxa de juros compatível com a dimensão, com a riqueza, com a capacidade de pagamento do nosso país e, obviamente, uma reforma tributária que cria uma isonomia entre os setores. O que nós defendemos é uma nova industrialização, como bem destacou Aloysio, uma industrialização com baixo carbono, com
integração às cadeias globais de valor, com inovação e, principalmente, com alto grau de digitalização. Muito bem. Tem quem diga aí, ao olhar para o mundo, que quem se industrializou, quem não se industrializou já era, porque vem aí a catástrofe climática que vai mudar tudo. Não vamos para esse lado. Vamos lá. Fiesp e PT, Fiesp e sindicatos também, PT é um partido de origem sindical, vamos levar para esse lado. Ana, apareceu a Federação do Pato, aquela que basicamente bancou o impeachment, para dizer Lula lá, fez o L, você ouviu ali, fez o L, apoiou o Lula na guerra contra a taxa de juros. Aí vamos ser justos. Tá, os caras estão fechando um ciclo, né? Querem o impeachment, muita coisa acontece, apoiam a iniciativa do Lula na bronca com o Banco Central. Mas para ser justo, lá atrás, faz uns 11 anos, eles estavam pedindo juro baixo do lado dos sindicatos. É só para isso que a Fiesp aperta a mão de sindicalista. Empresários e trabalhadores unidos em nome de um mesmo ideal. Esse é o resultado do movimento por um Brasil com juros baixos. Olha essa imagem. Olha lá. 2 patrões ali, os empregados cercando. Um movimento por um Brasil com juros baixos, mais empregos e maior produção. Os juros vai baixar, o emprego aumentar. A iniciativa da Fiesp, em parceria com os sindicatos trabalhistas, pede a redução da taxa básica de juros. Esse manifesto é um manifesto para a sociedade brasileira. Não adianta nós falarmos com o Banco Central. O Banco Central, ele tem a opinião dele. E o Banco Central não pode ser responsável pelo futuro do Brasil. Nós estamos com as commodities em baixa, nós estamos com a tendência de queda inflacionária. Não, aí já deu. O que eu gosto é o Paulo Scaff falando isso. As commodities em baixa e o Banco Central não pode ser responsável pelo futuro do Brasil. E o Banco Central não pode ser responsável pelo futuro do Brasil. E o Banco Central não pode ser responsável pelo futuro do Brasil. Assim falou Paulo Scaff, doutora Ana. Tá aí. O improvável ou nem tanto apoio do Pato ao governo do Lula. Interessante. Acho que dá para resumir com a Fiesp defenderá aquilo que a Fiesp interessar, né? É interessante para eles, eles defendem. O que eu poderia até aceitar ou entender se isso não fosse pintado como o que é melhor para o Brasil. Então vamos ser sinceros, é o que é melhor para os donos do dinheiro, né? Para os donos das indústrias, é isso. E aí não tem limite moral e ideológico. Eles vão se associar com quem for mais interessante para os interesses deles. E o Pato, no meio disso, você pega o Pato... Desculpa. Doutora, mas existiu esse momento aí na história do Brasil em que Paulo Scaff foi lá, entre um camarada da CUT e outro, e falou assim, o Banco Central não pode definir o futuro do Brasil. Então, assim, recuperem essa fala do Scaff, transporte. Eu colocaria uma faixa na frente. O Banco Central não pode decidir o futuro do Brasil. Scaff. Paulo. Isso foi dito. Mas a coerência para essa galera não... É isso que eu quero dizer. A coerência não é um pré-requisito. Entende? Não dói neles a incoerência. O bolso está cheio. Pois é. Vamos ver até onde os industriais de São Paulo levam esse apoio, Ana, e o que eles podem fazer de prático a respeito disso, né? A fala Luísa, foi... Oi? Desculpa. O Banco Central não pode decidir o futuro do Brasil. Eu posso.